ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes, de História, e hoje, na nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre o mundo moderno, uma introdução ao mundo moderno que vai nos contar os passos até chegarmos nos Estados Nacionais, na formação dos Estados Nacionais. Vamos falar das grandes navegações, o que impulsionou a grande navegação e a sociedade em si, a sociedade europeia, o mundo como ficou após as grandes navegações. E é isso que vamos ver a partir de hoje, na nossa primeira aula, sobre introdução ao mundo moderno. Vamos lá, falar um pouquinho do declínio do sistema feudal. O que nós lembramos do declínio do sistema feudal? O sistema feudal foi um sistema que vigorou no período da Idade Média. Era um sistema baseado na servidão, onde o senhor da terra, o senhor feudal, tinha o poder total sobre aquele servo, sobre o camponês, sobre a terra a qual pertencia. E aí também tinha a igreja. A igreja tinha um papel importante nessa época e continua tendo no mundo moderno, tá? Mas sobre o declínio do sistema feudal, temos aí, primeiro ponto, a peste negra contribuiu para que os laços de suzerania e vassalagem fossem quebrados. Vamos relembrar um pouco dos laços de suzerania e vassalagem. Tá? O suzerano era um nobre e o vassalo um nobre menor, um nobre de menor poder. Tá? O suzerano doava a terra ao vassalo e o vassalo recebia a terra. Em troca, ele oferecia ajuda política ou oferecia proteção, tá? Um com o outro. Então, tinha um relacionamento de fidelidade entre o suzerano e o vassalo. Tá? Lembrando que suzerania e vassalagem era os laços de fidelidade entre os senhores feudais, entre os nobres. Tá? Mas a peste negra veio no século XIV, XV, para poder desestabilizar, desestruturar essa relação entre eles. Então, eles começaram a perder apoio, a perder dinheiro, e isso vai influenciar lá na frente, na formação dos Estados Nacionais. No segundo ponto, os nobres buscavam recuperar o poder perdido nas lutas camponesas. Os camponeses que trabalhavam a partir de um determinado momento, eles passaram a perceber que eles sustentavam os senhores, que eles sustentavam as outras camadas sociais. Eles eram a base da camada social no sistema feudal, no feudalismo. Tá? Então, começaram a ter revoltas camponesas e os nobres começaram a buscar recuperar o poder perdido nessas lutas. Tá? Começaram a agradar, começaram a tentar contornar todos aqueles problemas gerados na relação senhor e servo, senhor e camponês. Tá? A união entre a burguesia e o rei levará à formação dos Estados Nacionais. Eu tenho a burguesia que vai crescendo, uma nova camada social que vai crescendo no final da Idade Média, tá? Vai ganhando status, vai ganhando participação política, mesmo que fraca, bem fraca, mas vai ser uma camada social bastante influente nesse início aí, tá? São os burgueses, os comerciantes, aqueles comerciantes que eram mais humildes, vão começar a crescer, a ganhar voz e a vender. Eles que vão fortalecer mais uma vez o comércio. O comércio que até então estava nulo naquele campo, naquela sociedade feudal. E o comércio vai começar a crescer. O dinheiro vai começar a aparecer, as moedas vão aparecer. Tá? Então, o Estado, que é o monarca, que são os líderes, o rei, vai começar a se aliar com a burguesia em busca de interesses comerciais, em busca de especiarias, de união para selar novas conquistas, tá? E tudo isso vai levar ao renascimento do comércio.
o comércio que está enfraquecido por causa da peste, a Europa inteira está enfraquecida e é necessário buscar alimentos, buscar especiarias em outros lugares. A rota comercial mais conhecida é a rota pelo Mediterrâneo, é a rota que vai pelo Oriente até chegar às Índias. Tão conhecida Índia, tá? Antes e hoje. Em tempos de pandemia que vivemos hoje, do Covid-19, nós temos que ficar em casa, tá? Isso vai transformar e modificar nossa história. Lá na frente, os novos professores de história, os próximos historiadores, os próximos cientistas, os próximos professores vão contar sobre esse momento e as mudanças que ocorreram a partir desta pandemia. Assim que foi na Idade Média, com a peste negra no século XIV. Vai mudar a mentalidade das pessoas, vai fazer com que as pessoas busquem novos caminhos para enfrentar as dificuldades que vão passar, as dificuldades que a peste, as dificuldades que o comércio, as dificuldades que são implantadas por uma nova ordem, por uma nova sociedade, um novo jeito de viver, um novo mundo, que é o que vai acontecer, tá? Então, em tempos de pandemia como a do Covid-19, vem transformar e modificar nossa história, assim que foi na Idade Média com a peste negra no século XIV. E aí eu tenho duas imagens interessantes. A primeira sobre a peste negra aqui é como as pessoas se protegiam. Geralmente médicos se vestiam assim para poder evitar o contágio, tá? Mas um detalhe, nós sabemos qual é a forma de contágio do Covid-19. Eles não sabiam, na época, como era a forma de contágio, o que era, se era uma maldição, se era um vírus, eles não sabiam isso, o que eram, como pegavam, tá? Lembrando que era falta de higiene, as pessoas não sabiam de onde vinha, então eles se vestiam assim, geralmente médicos e pessoas com grande poder de dinheiro. E aí, na obra ao lado, também temos aí as pessoas carregando caixões, as famílias desoladas, as pessoas querendo enterrar, e a gente percebe em massa, né? Grande quantidade de caixões, ao mesmo tempo sendo velados, indo para o cemitério ou jogados em valas comuns, como acontecia na Europa naquele período, não muito diferente do que passamos hoje em dia. E a formação dos estados nacionais. A guerra, a fome e a peste acabaram por desestruturar a sociedade da economia feudal. No final da Idade Média, em decorrência dessa situação, o feudalismo entrou em profunda crise. Era preciso, mais uma vez, ir em busca de novas rotas comerciais para fortalecer o Estado, para fortalecer a burguesia e o Estado, como falamos anteriormente, vão se unir para tentar contornar essa desestruturação que aconteceu na sociedade feudal. Tá? Vão em busca de novas rotas comerciais. No interior desta crise estava a burguesia, interessada exclusivamente no comércio. A burguesia se une ao rei, mas qual o objetivo dessa união? Por que essa união? E falamos já alguns pontos aí. A burguesia se une ao rei. A burguesia está interessada no comércio, nos lucros que vai ter com as novas rotas comerciais e com as novas descobertas, tá? É caro vender, é caro ir em busca dessas especiarias também. Então, por falta de dinheiro, a burguesia, os burgueses vão se unir ao rei. E o rei precisa se consolidar como um Estado, como um governante. E aí ele precisa de dinheiro, precisa de riquezas para poder se manter. Então, a burguesia em busca de novos comércios, novas especiarias, e o rei em busca de consolidação do poder, tá?
pontos aí para responder essa questão. Recuperação do poder perdido na desestruturação dos laços de fidelidade pelo rei. O rei queria recuperar esse poder perdido. Tirou aos poucos o poder da igreja. A igreja era detentora, era a instituição mais poderosa da Idade Média. Ficou um pouco de lado. A mentalidade que eles tinham, o medo de ir para o inferno, foi começando a diminuir com as necessidades que surgiram a partir da peste, com as necessidades de comércio e com a nova estrutura social que vai surgindo. As pessoas ficam mais preocupadas com o que vão comer do que com o perdão que vão ter que pedir depois, lá na igreja, para Deus, tá? Então, tirou aos poucos o poder da igreja. Padronização de pesos e medidas. As moedas vão começar a circular mais e os estados vão começar a controlar cada vez mais. Nesse período que começam a surgir os bancos, tá? Era necessário guardar dinheiro. Essa circulação de moedas era forte nesse período que ele vai se restabelecendo. Sistema feudal, eu tenho base a troca, tá? O escambo. Já no final da sociedade feudal, no final da Idade Média, eu tenho o renascimento comercial, tá? O renascimento das cidades. O Estado-nação vai ficando forte. A possibilidade de ter mais ganhos, tanto para o rei como para a burguesia, tá? Novas rotas comerciais. Então, essa possibilidade de ter mais ganhos é a busca que eles vão ter por novas rotas comerciais, vão descobrir novas coisas. E uma dessas novas coisas são novos lugares, novos continentes, novas pessoas, novas mãos de obras que vão ser utilizadas, tá? E abrindo novas rotas comerciais. As especiarias eram o que eles mais buscavam. As especiarias eram muito apreciadas na Europa. Vinham principalmente do Oriente, mas eram caras e a grande parte dessas especiarias eram condimentos que preservavam e davam gosto aos alimentos. Tem aí canela, tem pimenta, tem outros tipos de especiarias que são chamadas para a gente aqui na Amazônia de drogas do sertão, tá? Fruto dessa busca, o fenômeno das grandes navegações, como fruto de uma Europa ávida por mercadorias, as especiarias eram bastante evidentes nos portos europeus. Essa ganância, essa busca intensa, levou a uma situação em que alternativas precisavam ser encontradas para se chegar até as Índias. Quanto mais rápido eu chegasse às Índias, menos trabalho, menos compradores eu perderia. Local do Oriente que vendia grande parte das especiarias. A Índia, é a Índia que vai ser, vai dar nome aos habitantes daqui das Américas, os índios, né? É a Índia que buscam tanto aí novas rotas para chegar até as Índias, que o navegador Cristóvão Colombo vai confundir, vai achar que chegou, deu a volta ao mundo e chegou às Índias em busca dessas especiarias, tá? Espanha e Portugal, estados nacionais recém-criados, se lançaram a essa aventura, que culminou no descobrimento da América. Espanha e Portugal, os países ibéricos, tá? Eles são estados nacionais que vão se lançar ao mar, se lançar a essa nova aventura. E aventura porque eles não sabiam o que iam encontrar pela frente, tá? Então, essa curiosidade deles, essa é a nossa curiosidade para saber como tudo isso aconteceu. Não percam a próxima aula de história, ainda sobre as grandes navegações. A partir daí, nós vamos ter as visões europeias, as visões desses estados recém-criados do Novo Mundo em busca de especiarias,
riquezas e poder, tá? Até a próxima. Obrigado. Tchau.